Artística Divertido, canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e a gente vai falar de Frida Kahlo, mais especificamente de um dos seus muitos autorretratos, né? Frida adorava se pintar aí mostrando suas angústias, seus sofrimentos e criou até uma automitologia, vamos ver mais sobre isso. E a obra então que a gente vai falar hoje é o autorretrato com colar de espinhos e beija-flor. Então vocês podem ver que nessa imagem, a gente tem aí a Frida toda lindona no meio, ela tá usando realmente um colar de espinhos, que lembra aí a coroa de espinhos do Cristo, que tem um beija-flor morto pendurado, e em um ombro dela tem um macaco e no outro ombro tem um gato. É importante pra gente entender essa obra saber o contexto no qual ela foi criada, né? Então a Frida, já começando aí, é importante saber que ela teve uma vida muito complicada, ela teve vários problemas de saúde, passou por muitas cirurgias, então fisicamente ela tinha aí muitos problemas, muitas dores, e também psicologicamente, né, porque ela teve um relacionamento muito tumultuado com o muralista Diego Rivera, e eles tinham todo um rolê tapas e beijos, tinha amante de um lado, amante do outro, e nesse momento que ela pintou essa pintura ficou ótimo, que ela pintou essa obra, então ela tinha acabado de se separar do Diego e estava tentando aí ganhar o seu sustento com a pintura, porque até então ela pintava, mas ela pintava por gosto. Ela até podia vender uma coisa ou outra, mas assim, ela não tinha necessidade de ganhar o dinheiro, porque o Diego Rivera era muito bem sucedido e era ele quem pagava as contas. Então nesse momento aí ela tentou pintar profissionalmente e ela tinha, além de ter terminado o relacionamento com o Diego, né, o casamento, então, né, estava chateada, ela também tinha terminado um casinho aí que ela tinha com um fotógrafo americano, o Nicholas Murray, que inclusive acabou comprando essa tela. Então, vocês podem ver que ela tá usando esse tipo de roupa que é muito comum nos quadros dela, que são as roupas tradicionais dos índios mexicanos, né? Trajes indígenas aí tradicionais, que ela adotou massivamente na vida dela. Ela usava quase que só esses trajes indígenas tradicionais para valorizar a herança indígena na cultura do México e que ela mesma tinha parte, porque o pai dela era filho, ele era alemão, né, imigrante alemão, mas filho de judeus húngaros, mas por parte de mãe ela tinha aí sangue dos índios do México, sangue indígena. Então ela valorizava muito essa cultura do México, essa cultura pré-colombiana, né, antes de Colombo chegar na América. E o marido dela, inclusive, tinha uma grande coleção de obras de arte astecas e de outros povos pré-colombianos. Então ela tinha muito contato com isso e era muito importante para ela. E daí a gente pode ver que, apesar de, como eu falei, dela ter tido muitos problemas de saúde e pessoais e tal, ela tem um lado que ela se mostra séria, impassível. Então ela tá aí lutando com os problemas da vida e ela mesmo via muita alegria na vida e até na morte, mesmo lutando aí contra muitos problemas. Então a gente vê nessa obra que ela tá séria, tá aí, tá lutando no rolê. Mas ao mesmo tempo a gente também vê vários outros símbolos que mostram o sofrimento dela. Então, por exemplo, o que eu já comecei falando deste colar de espinhos, que lembra a coroa de espinhos do Cristo. E o que acontece muito na obra da Frida, que ela não era religiosa, ela era ateia, mas ela teve uma infância, né, religiosa. E no México tem muitas imagens em igrejas e tal, daquele Cristo sangrento, sabe? A gente vê, inclusive, que parece que tá saindo umas gotinhas de sangue do pescoço dela, como se esse colar de espinho estivesse apertando. E esse rolê do sangue tem também a ver com a cultura asteca, né? Fala-se muito sobre sacrifícios astecas, que então essa automutilação de sangue tem muito a ver com a tradição asteca. Como eu falei, o marido dela tinha uma grande coleção de objetos deste período e os astecas acreditavam que sacrifícios humanos e derramar sangue fazia com que se tivesse boas colheitas. Então aí a gente vê duas influências e essa história dos símbolos religiosos que a Frida colocava muito no seu trabalho, apesar de não ser religiosa. A gente tem algo parecido no retrato dedicado ao Dr. Eloiser, não sei se eu falei corretamente também, que era um médico dela e muito amigo dela, que tem o mesmo aí colar de espinhos, mas sem o beija-flor. Então, segundo a Raiden Herrera, uma das biógrafas da Frida, a Frida se sentiria ligada a essa espécie, né, o beija-flor,
E os amigos dela diriam pra ela que ela então andava com a leveza do beija-flor. E ela até mesmo pintou as sobrancelhas dela, né, as fartas sobrancelhas dela, na forma de um beija-flor em 1946. E no México se acreditava que o beija-flor poderia servir de amuleto para trazer o amor. Então, como eu disse no começo do vídeo, ela estava numa situação amorosa aí toda complicada, o Diego Rivera, o Nicholas Murray, então ela estava precisando de sorte no amor, né? Mas aí o beija-flor tá morto, então será que ela não estava se sentindo tão assassinada, tipo, acabada como o beija-flor? A gente também tem, muito nos retratos dessa época, né, que ela estava tentando aí se sustentar sozinha, que estava passando por esses desafios, muitos animais. Ela gostava muito de animais, a casa dela era cheia de animais. E esse macaquinho que a gente vê no ombro dela é um macaco que o Diego, o ex-marido, deu pra ela. Então ele chamava Caimito de Guabal, o macaco. Não sei se pronunciei certo porque eu não falo espanhol, mas então esse nome significa fruto da goiabeira. Então aí é alguém, né, um macaco, foi dado para ela pelo ex-marido que ela não tinha mais nessa época, então era tipo como se fosse uma lembrança dele. E os animais que ela tinha serviram muito como filhos para ela, porque ela não podia ter filhos devido aos diversos problemas de saúde que ela teve. E agora, talvez separada do Diego, ainda menos que ela teria filhos. E ela era muito maternal também na postura dela com o ex-marido. Então ela poderia estar aí substituindo esses cuidados maternais com o marido, ou mesmo a figura do marido, com a figura deste macaco e de outros animais que ela tinha. A gente também vê que o macaco, ele tá mexendo no colar, então quase como uma criança mesmo, brinca ali com o colar da mãe. Mas a gente tem que lembrar que o macaco, ele é um animal selvagem. Então, qualquer puxãozinho ali que desse, ele podia machucar mais ainda o pescoço dela. Então, tem aí essa dualidade entre o animal selvagem e o animal fofinho, né? Esse rolê. E o gato que está no outro ombro, então, apesar de gato ser um animal doméstico, ele tá parecendo muito mais feroz, o gato nessa tela. E alguns críticos falam que ele estaria tentando caçar o beija-flor, né? Que ele está pronto para dar bote no beija-flor, mas eu não concordo, eu acho que o gato tá olhando para frente. Talvez aí para defender a Frida de todos os problemas, todas essas pessoas que fizeram aí mal para ela e tal, né? O Diego, sobretudo. Então, talvez o gato aí como defendendo. E é interessante, eu acho que pensar na própria Frida, então com todos esses símbolos. Então, como eu falei, ela criou uma automitologia, é o que a gente chama. Então também essa natureza que tá aí atrás dela, que a gente vê muitas folhas, né? O fundo é composto de folhas, essa natureza aí luxuriante, poderia representar também essa fertilidade que a Frida não tinha, não é? Que ela não conseguia ter filhos. E também, por um lado, representa a conexão dela com a natureza. Mas mesmo aí, se sentindo muito conectada à natureza, talvez ela se sentisse sozinha nesse momento, apesar da natureza, dos animais e tal. Essa natureza que também aparece com muita frequência na obra da Frida. Então, esse negócio da automitologização, como eu falei no começo do vídeo, tem muito a ver com todos esses símbolos que ela usa. Então, por um lado, ela tá distante, né? O rosto dela é sério e tal, ela tá aí lutando. Mas, por outro lado, vários elementos mostram o quanto ela estava sofrendo. Então, o colar, as lembranças do marido com o macaquinho, a falta de fertilidade, né? Esses filhos postiços. E que talvez a biógrafa dela, né? A Herrera, fala que talvez sem essa distância ela fosse sentir esmagada, então que ela precisava ter uma certa distância da tristeza dela, senão essa tristeza seria esmagadora. Então aí a pintura dela serve de certa forma como ferramenta para ela aguentar a tristeza, para ela conseguir viver, né, conseguir lutar contra esses problemas todos. Então tem uma representação aí dos sofrimentos dela, mas a certa distância. Segundo a biógrafa dela, Frida se converte em um ícone, como se fosse um ícone religioso, que ela e os outros podem adorar, transcendendo assim a dor. Então a gente vê aí que é uma imagem cheia de símbolos, que ambígua, né, que tem essa ferocidade do gato com a calma do macaco, um que é um animal doméstico e o outro que é um animal selvagem, talvez mostrando esse conflito interno da Frida, né, a Frida
fofa, Frida que era um doce com os amigos, parecia ser uma pessoa incrível, que dizia para os amigos que não estava sofrendo, mas na verdade por dentro estava super sofrendo. Então a gente tem aí um monte de contrastes, um monte de oposições, e talvez é isso que torne a obra da Frida tão rica. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais obras da Frida neste canal, deixa aí nos comentários. E é isso, beijinhos e até a próxima!